Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre regulamentação da gerontologia. Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em gerontologia e envelhecimento saudável, sou mestre em saúde, doutoranda em bioética e saúde e trabalho sempre aí com a questão do envelhecimento já há muitos anos, né? Tanto na questão da prática profissional quanto também no campo da pesquisa, né? No meu mestrado também trabalhei com a questão do envelhecimento, agora no doutorado mais uma vez. E aí, ao longo das últimas semanas, eu comecei a receber muitas perguntas, principalmente no meu YouTube, mas aqui também no Instagram, para você que vai também estar me assistindo pelo Facebook, né? Também, às vezes, eu recebo muitas mensagens por lá, perguntando sobre o campo da gerontologia. Muitas dúvidas, especialmente de quem se formou agora, tanto na graduação, né? No bacharelado, no tecnólogo, mas também os especialistas, muitas dúvidas sobre a área. E aí eu me comprometi com vocês a vir aqui, a fazer alguns vídeos, né? Como eu coloquei na postagem ontem, eu não vou conseguir fazer em horários fixos, mas sempre vou sugerir a vocês que entrem no grupo do WhatsApp, porque quando a gente for começar as lives, né? Quando eu for começar os vídeos sobre a gerontologia, vocês vão poder assistir ao vivo. Claro que vai ficar gravado aqui, então quem não assistir ao vivo pode assistir depois também, mas o interessante de assistir ao vivo é que no final vocês vão poder fazer as perguntas, né? Então, eu pensei inicialmente em gravar o vídeo, disponibilizar aqui, mas resolvi fazer em forma de live. E aí, se vocês entrarem ao vivo, vocês vão poder assistir. Lembrando que eu vou disponibilizar no YouTube esse vídeo que eu estou gravando aqui em formato de live no Instagram. Vou disponibilizar no Facebook também, vai ficar aqui no IGTV. Então, se você assistir, achar que esse vídeo é interessante para alguém, compartilhe, marque as pessoas que você conheça, isso é sempre muito importante. Deixe sua mensagem se você gostou, se você não gostou, né? Suas sugestões também de lives, de temas, de perguntas sobre a gerontologia são sempre muito importantes, porque é a partir daquilo que vocês perguntam que eu venho fazer a live, tá bom? Hoje, como eu falei, nós vamos conversar sobre a regulamentação em gerontologia. Primeira coisa que a gente precisa entender o que é a gerontologia, né? A gerontologia é um campo interdisciplinar, ou seja, nós estudamos na gerontologia os diversos aspectos do processo de envelhecimento e, além de estudar, esse campo se propõe também a descrever esse processo de envelhecimento, como que isso ocorre, analisar esse processo e explicar, né, o processo de envelhecimento humano, levando em consideração todas as mudanças que acontecem, né, ao longo desse processo de envelhecimento. As mudanças do ponto de vista físico, né, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, cultural. A gente leva em consideração todas essas questões para estudar, para descrever e para explicar o processo de envelhecimento. E a que a gerontologia se propõe, né? Isso é muito importante que a gente entenda. A gerontologia ela se propõe a analisar todos aqueles determinantes que estão relacionados ao processo de envelhecimento. Então, a gente vai avaliar o que do ponto de vista físico vai estar envolvendo, vai estar determinando esse processo de envelhecimento. O que do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, né? Por exemplo, dentro da gerontologia social, que poderíamos dizer que é um subcampo, né, da gerontologia, a gente vai estudar lá quais são os papéis sociais, quais são as alterações que ocorrem do ponto de vista social no processo de envelhecimento, por exemplo, né, com a questão da aposentadoria, quais as mudanças que surgem durante esse processo, como que isso afeta o idoso, quais são as alterações do ponto de vista familiar que ocorrem, né? Tudo isso a gente vai estudar na gerontologia. E não só do ponto de vista biológico, social, mas do ponto de vista psicológico. Existem mudanças que vão surgindo em nós à medida que nós vamos envelhecendo, na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes, né? Mentais diante da vida, diante dos desafios da vida. Muitas coisas mudam. E a gente vai estudar, vai descrever, vai analisar esse processo. Mas o foco da gerontologia não só é estudar, como eu falei, estudar, descrever, analisar, avaliar, mas é principalmente a gente propor soluções para os problemas que podem surgir durante esse processo de envelhecimento. Então, a gente sabe algumas questões, por exemplo, familiares que surgem quando o idoso se torna dependente, ou seja, a questão lá biológica, física, né? Do idoso que, por exemplo, ao envelhecer,
vai ser atingido por algumas doenças. Lembrando que isso não são todos os idosos. Mais uma vez eu tenho live falando sobre isso, tá? Eu tô dando só um exemplo, né? O idoso que envelhece com algum tipo de dependência, que vai precisar da família. A gente estuda esse processo, como apoiar essa família, como apoiar esse idoso, a propor políticas públicas que deem suporte a esse idoso e a essas famílias, justamente para evitar o problema, que um dos problemas é o problema da institucionalização, é o problema da ausência de suporte financeiro para essa família, de suporte médico, social, né? Então, a gente vai tentar propor soluções para as questões que vão surgindo ao longo desse processo de envelhecimento, sempre com foco em fazer a gestão do processo de envelhecimento. Quando a gente fala gestão, não é gestão só administrativa, né? A gente fala de gestão do envelhecimento no seguinte sentido: a gestão individual do caso, né, daqueles idosos que nós vamos atender. Então, o profissional de gerontologia vai fazer a gestão, ele vai fazer a avaliação gerontológica desse idoso e ele vai propor ações interdisciplinares. Muitas vezes, na maioria das vezes, claro, o profissional de gerontologia vai precisar do médico, ele vai precisar do assistente social, ele vai precisar do psicólogo, só que ele vai ser a pessoa que, por ter esse conhecimento biopsicossocial do idoso, ou seja, por conhecer todas as questões que determinam o processo de envelhecimento, ele vai fazer os encaminhamentos necessários e ele vai organizar esse processo de cuidado ao idoso para que esse cuidado aconteça de forma integral. Porque, por exemplo, né, vamos supor que esse idoso ele é atendido só por um nutricionista que tem especialização em nutrição gerontológica, vamos supor. Muitas vezes o olhar dele tem um olhar sobre o envelhecimento, mas o olhar dele está mais voltado para a questão da alimentação, né? E o idoso tem outras questões para lidar, questões, enfim, de família, outras questões médicas, né? Então, o profissional de gerontologia, aquele que vai atender o idoso, vai olhar para todas as questões. Ó, tem essa questão alimentar, que esse profissional vai estar aqui com a gente organizando, ele vai compreender, vai ler, vai dialogar com esse profissional da nutrição, ele vai dialogar com o profissional da medicina, ele vai dialogar com o profissional da psicologia e vai organizar da melhor forma ali, analisando as demandas desse idoso, quais são as necessidades, né, de outros encaminhamentos. E não só do ponto de vista dos casos individuais, mas ele também vai ser o profissional que vai fazer toda aquela análise da gestão do envelhecimento do ponto de vista grupal. Por exemplo, a gestão do envelhecimento do ponto de vista de uma instituição, né? Vamos supor um gerontólogo que trabalha numa instituição de longa permanência. Ele vai fazer a gestão do envelhecimento daqueles idosos que estão ali. Então, ele vai propor projetos, programas para aqueles idosos daquela instituição. Ou, por exemplo, eu vou atuar como gerontóloga consultora no meu município. Eu vou propor políticas públicas voltadas para os idosos do meu município, tá? Então, tanto do ponto de vista de caso, né, quanto do ponto de vista de organizações, né, o profissional de gerontologia vai estar fazendo essa gestão do envelhecimento. Como eu falei, o tema de hoje é regulamentação da gerontologia. Então, esse é o foco, né, da nossa conversa, é o que eu vou começar a falar agora, introduzir para vocês entenderem um pouco o que é a gerontologia. Quando a gente fala de gerontologia hoje, a gente tem 3 grupos de profissionais, pelo menos, que atuam nesse campo, tá? A gente tem os profissionais especialistas, que são aqueles que já têm um bacharelado, né, já tem uma graduação. Essa graduação pode ser medicina, pode ser psicologia, pode ser pedagogia, enfim, as diversas graduações que nós temos. Só que esse profissional, ele se especializa em gerontologia, ele faz uma pós-graduação em gerontologia, que é um curso de 1 a 2 anos, né, que você vai fazer e vai se especializar nesses aspectos biopsicossociais do envelhecimento. Esse grupo é o maior, porque a especialização em gerontologia surgiu há muitos anos, né, há décadas no Brasil. Então, nós temos muitos profissionais especialistas em gerontologia. E a gente tem também os bacharéis em gerontologia. O bacharelado em gerontologia é um curso que vai durar aí 4 anos, né, no mínimo. E ele surgiu no ano de 2005 na USP. E depois, em 2008, surgiu um bacharelado também na UFSCar, né, que é a Universidade Federal de São Carlos. E a gente tem a Claretiano, e a gente tem uma outra universidade, eu acho que é
Centro Universitário de Adamantina, se eu não me engano. É um nome bem diferente, eu não conheço ele, conheço Claretiano, conheço o FISCar, conheço a graduação da USP. Esse curso especificamente eu não conheço a instituição, tá? Isso não significa que não é uma instituição de qualidade, só estou dizendo que eu nunca tive contato, né, com profissionais de lá. Mas a gente tem esses cursos de bacharelado. São cursos recentes, né, de 2005, então os primeiros profissionais, se eu não me engano, se formaram aí no ano de 2009, né? São profissionais aí que começaram a atuar enquanto bacharéis em gerontologia. Eu vou falar um pouco mais sobre a diferença de especialização, graduação e tecnólogo na próxima live, mas só para vocês entenderem, a gente tem especialista, tem o bacharel e a gente tem também os cursos de tecnólogos. O que são os cursos de tecnólogos, né? São cursos com uma duração menor, que é de 2 a 3 anos. Esses tecnólogos têm uma formação que é uma graduação também, tá? Isso é importante que a gente saiba. Tanto o bacharelado quanto o curso de tecnólogo são graduações superiores, tá? Você precisa ter o ensino médio completo essa formação de tecnólogo é uma formação de nível superior, tá? Mas é uma graduação que a gente chama de graduação tecnológica. Você vai receber um diploma de nível superior de tecnólogo em gerontologia. O curso de tecnólogo ele é mais voltado para a prática profissional, tá? O curso de bacharelado é uma formação generalista, maior, com mais disciplinas teóricas e que no final esse aluno ele vai escolher se ele quer atuar na área, né, profissional da prática, vamos dizer assim, se ele quer ir para a parte de pesquisa, se ele quer ser professor universitário, né? É um curso que te dá mais possibilidades nesse sentido. E o tecnólogo é mais prático. A gente vai falar sobre isso nas próximas lives, né? Mas a questão dessa live é, existe regulamentação para a atuação do gerontólogo? Não existe, tá? Hoje nós não temos ainda uma lei de regulamentação da gerontologia. Nós temos um CBO, que é um avanço, que é um código brasileiro, né, de ocupações. Então, hoje você pode ser empregado como gerontólogo, você pode ter sua carteira assinada, se você for CLT, ou ser contratado, né, como um consultor aí de gerontologia com a CBO de gerontólogo, mas não existe uma lei de regulamentação. O que é uma lei de regulamentação da profissão? Todas as profissões, né, serviço social, psicologia, medicina, todas as profissões, elas vão ter uma regulamentação, e essa regulamentação é o quê? Uma lei específica que vai determinar nela ali quais são as atribuições daquele profissional. O que é a atribuição privativa do gerontólogo? Por exemplo, que o médico não pode fazer, que o assistente social não pode fazer, que o psicólogo não pode fazer, o que é específico do gerontólogo. Só ele pode assinar, só ele pode fazer. Que são competências, né? E competências, às vezes, têm a ver com competência, ou seja, que o gerontólogo pode fazer, outros profissionais também podem fazer, né? Na maioria dos casos. São competências que, às vezes, são competências de várias graduações que dão determinadas competências. A lei ela vai explicar quais são as competências, o que o gerontólogo pode fazer, que é privativo dele, ou que talvez não seja privativo, mas ele pode fazer também. Vai falar sobre a questão dos critérios também de qualificação. Por exemplo, para você ser gerontólogo, você precisa do bacharelado, ou você precisa do tecnólogo, você precisa ser especialista, né? A questão de estágio, tudo isso é colocado também na lei de regulamentação, além da questão de fiscalização, da instituição, dos conselhos, né? Hoje a gerontologia não tem conselho de gerontologia, tá? Vai falar essa lei de regulamentação também sobre a questão das infrações, sobre a questão das penalidades, né? Que esse profissional pode estar aí cometendo e, enfim, de que forma ele seria penalizado. E, como eu falei, vai falar a questão dos conselhos, né? Dos conselhos profissionais. E aí, claro que nisso está incluída a questão dos deveres, né? Dos deveres dos profissionais de gerontologia também. Bom, mas não tem regulamentação, tem CBO, mas existem propostas de regulamentação. Quais são essas propostas, né? A gente tem a PL, que é o Projeto de Lei 9003/2017, que vai considerar apenas o bacharel em gerontologia como gerontólogo, tá? É uma proposta de lei, um projeto de lei, que ainda, como eu falei, é um projeto, não é a lei de regulamentação da profissão, mas que se propõe que o gerontólogo seja aquele que tem o bacharelado em gerontologia. E aí vai definir ali algumas atribuições, né, desse profissional de gerontologia.
é um projeto de lei menos abrangente, porque ele vai considerar que pode atuar como gerontólogo só o bacharel, tá? A gente tem um outro PL, um outro projeto de lei, que é o projeto de lei 6764/2016. Esse é muito mais abrangente, porque é um projeto que vai falar o seguinte, ó, dentro da gerontologia, a gente tem os gerontólogos e a gente tem os tecnólogos em gerontologia. Quem seriam os gerontólogos de acordo com essa lei 6764/2016? Seriam os bacharéis em gerontologia, mas seriam também, tá, aquele que se especializou, tem mestrado ou doutorado em gerontologia, e aquele que se especializou ou tem mestrado ou tem doutorado no campo do envelhecimento humano, tá? E também inclui aqueles profissionais que foram chancelados, né, como especialistas em gerontologia pela SBGG. Esse projeto, para mim, minha opinião, né, cada um tem o seu direito de ter sua opinião dentro da gerontologia, é um processo que contempla muito mais, né, inclusive em honra aos profissionais que já atuam na área, porque me parece muito injusto, me parece muito, na verdade, incoerente, né? Hoje, as pessoas, né, que fizeram a proposta, tanto da graduação em gerontologia e que formam os profissionais graduados em gerontologia, né, que formaram as primeiras especializações, criaram as primeiras especializações em gerontologia, foram aqueles profissionais que lá atrás, quando não se tinha justamente graduação, gerontologia e especialização, se debruçaram a estudar sobre o processo de envelhecimento e criaram as especializações. Óbvio, eles não tinham especializações porque foram eles que criaram, né? Mas são aqueles profissionais que estão aí há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos no campo da gerontologia e que não poderiam atuar, né, como gerontólogo, ter essa denominação de gerontólogo pela PL 9003/17, que seria gerontólogo só quem é o bacharel. Então, para mim, é uma proposta, né, de lei menos abrangente, que não contempla profissionais que deveriam contemplar, que já estão estudando, pesquisando, escrevendo, atuando há muito tempo, né? Mas, enfim, tem as várias posições. Por exemplo, a Associação Brasileira de Gerontologia, hoje, ela defende a PL 9003. Inclusive, é interessante a gente saber que a Associação Brasileira de Gerontologia, ela está aí para defender a gerontologia, né? Na associação, você pode se associar aos bacharéis e aos profissionais que são especialistas, que para a Associação Brasileira de Gerontologia são considerados gerontologistas, os especialistas, né? E gerontólogos, aqueles que são bacharéis. Mas ela exclui do campo ali os tecnólogos. Então, ela se propõe a defender a atuação dos bacharéis em gerontologia, tá? E ela não é uma instituição de fiscalização, não é uma instituição que vai definir as atribuições, né, do gerontólogo, não. Gerontologia, como eu falei, ainda não tem conselho. Isso é importante, né, para que os profissionais especialistas, os profissionais tecnólogos que pretendem continuar lutando, né, para que sejam considerados gerontólogos, saibam que é necessário buscar instituições alternativas, né, e estar na defesa de uma proposta de lei que seja mais abrangente, né? E aqueles que defendem que só o bacharel tem que ser considerado gerontólogo, então vão se associar à ABG. Ela define claramente, né, inclusive tem vídeos, mas é só ler a proposta da ABG que o profissional de gerontologia que ela defende é o bacharel, tá? Isso a gente precisa entender. Bom, a PL 6764 fala... 6764 fala, então, que gerontólogo é o graduado de gerontologia, especialista, mestrado ou com doutorado em envelhecimento, ou, como eu falei, na própria gerontologia, mas ela vai considerar também, vai fazer uma diferenciação ali entre esse profissional gerontólogo e o profissional tecnólogo em gerontologia. Ah, Juliana, mas ela faz uma diferenciação? Sim, mas ela contempla o tecnólogo em gerontologia, tá? E vai colocar algumas atribuições ali para o gerontólogo, algumas atribuições para o tecnólogo em gerontologia. A Lei 9.013/17, ela nem cita o tecnólogo, tá? 6764/2016 já vai contemplar o tecnólogo, mas vai fazer uma diferenciação ali de ações, né, profissionais para o graduado e para o bacharel e para o tecnólogo, tá?
Deixa eu ver o que é mais. Graduação, pá. Acho que isso, gente. Aí eu vou abrir para perguntas de vocês. Eu acho que para essa live já é o suficiente, né? Que era a gente tratar a questão da regulamentação. E amanhã eu vou falar melhor sobre os cursos, tá? Eu vou me colocar agora à disposição se vocês tiverem perguntas sobre a questão da regulamentação, tá bom? Eu quero dar um bom dia aqui para Liliana, um bom dia para Janaína, para Fátima, bom dia para Lívia, seja bem-vinda. Se alguém mais tiver pergunta aí, vocês podem colocar. Lembrando que ao longo da semana inteira eu vou estar fazendo lives sobre gerontologia. Perdão, gente. Vocês ainda podem mandar perguntas, esse vídeo vai ficar no IGTV, vou colocar no Face, no YouTube, vocês podem perguntar, deixar os comentários de vocês, que eu vou estar contemplando ao longo dessa semana. É importante sempre que vocês curtem, comentem, se gostaram, não gostaram, qualquer coisa, para quê? Para que esse vídeo chegue para vocês, tá? E principalmente que vocês participem dos grupos do WhatsApp, porque assim, eu não tô com horário fixo para fazer live, não tô em condições de fazer isso agora, tô com várias disciplinas de doutorado, trabalho, enfim, questões familiares, então eu sempre vou avisar nos grupos, como eu avisei hoje, ó, às 11 horas a gente vai ter live sobre gerontologia, e aí vocês vão conseguir participar, né? E deixar as perguntas de vocês. Liliana perguntou, meu celular tocou e não ouvi. A ABG aceita o especialista como profissional? Não, a ABG, você pode se associar na ABG, você vai receber sua carteirinha de gerontologista. Ela não considera que o gerontologista possa atuar como gerontólogo. Ela vai definir que gerontólogo é só quem faz bacharelado. Mas ela aceita quem tem a pós-graduação, né, em gerontologia, que se associe, né, que fortaleça a instituição, mas a defesa da ABG é do bacharel, tá? Ela não contempla o tecnólogo como gerontólogo, na verdade, ela não contempla o tecnólogo, né? A lei que a ABG, a proposta de lei que a ABG vai defender, como eu falei, é a proposta 9003, 2017, depois vocês podem procurar no Google, projeto de lei 9003, de 2017, ela vai defender, ela vai apenas o bacharelado em gerontologia, tá? Então, o especialista, ele se associa lá e ele vai receber o título de gerontologista, ou seja, de uma pessoa que estuda sobre o envelhecimento, mas que não é considerado como gerontólogo, tá bom? A Micheline colocou uma profissão linda, mas realmente é preciso debater sobre o assunto para que não aconteça injustiça com os tecnólogos. Eu concordo, Micheline. Eu conheço muitas plataformas, tá, de cursos de tecnólogo em gerontologia, e assim, um material muito bom, inclusive tem uma das instituições que eu tive acesso, né, recentemente, até por uma aluna que começou a fazer e que me apresentou a plataforma do curso, e eu fiquei, assim, realmente muito surpreendida com o material teórico, tá? Com os livros, com os vídeos, né? Enfim, o material que era oferecido por essa instituição. Então, assim, eu acho que a formação em tecnólogo está crescendo, é uma demanda grande, tá? De profissionais que se formem mais rápido, mas que se formem com qualidade, que muitas vezes as pessoas confundem, se formou mais rápido, então é de baixa qualidade. Não, você pode ter uma graduação com menos tempo, né, e você ter um curso de muita qualidade e atuar profissionalmente, né, como um ótimo profissional. Porque o que acontece, gente? O bacharelado, né, de qualquer profissão, por que ele é mais extenso? Ele é mais extenso porque ele vai te dar uma asa para você poder escolher ir para o campo da pesquisa, para você poder escolher seguir a carreira acadêmica, né? Não necessariamente uma boa parte de coisas que você estuda ali vão estar definindo a questão da atuação, né, na prática. O fato é que o bacharelado ele tem uma parte dele em que a ênfase está muito na teoria, para que você, ao se formar, você escolha, não, eu quero ir para a prática aqui profissional, eu quero atuar aqui com os idosos, ou não, eu quero ir para a academia, eu quero seguir a pesquisa, né, eu quero seguir essa área. Então, te dá mais essa formação. Quando você faz o curso de tecnólogo, você pode fazer especialização, você pode fazer mestrado, doutorado, mas o que acontece? Ele não tem muito um viés para academia. Então, geralmente, se você decidir, não, agora eu quero ser professora universitária, você vai ter que começar a trilhar um caminho, né,
para isso, porque, por exemplo, o curso de tecnólogo, em geral, ele não te pede o TCC. O TCC é um dos trabalhos, né, que a gente poderia falar assim que te dá uma base, né, de escrita científica, para você seguir para uma carreira científica, né? Geralmente o tecnólogo não tem. Então, assim, eu não me coloco contra tecnólogo de forma nenhuma, né? E nem coloco um curso acima do outro. Eu acho que tem demandas aí para todos esses profissionais, né? E tem essas diferenciações de tecnólogo e de graduação de bacharelado tradicional que a gente não discute. Inclusive, independente do curso de tecnólogo, né? A gente hoje tem uma discussão muito grande a respeito da extensão dos cursos de graduação, porque às vezes são 4 anos, 5 anos, né? Que poderiam ser mais enxutos e formar um profissional de qualidade, mas às vezes a ênfase está mais no tempo do que na questão da qualidade. É claro que, né, gente, a gente falando aqui, por exemplo, de USP, a gente falando de Universidade de São Carlos, né, que foram as pioneiras aí na gerontologia, os profissionais que se formam, pelo menos, né, teoricamente, são profissionais tops de linha, pelo menos se a gente for considerar a instituição, né, que é uma instituição muito boa. Mas também não quer dizer que o profissional que se forma numa instituição muito boa vai ser um excelente profissional, né? Infelizmente, isso não quer dizer muita coisa. Depende muito, como eu sempre digo aqui, para você atuar na gerontologia, depende muito do que te impulsionou a vir para a gerontologia, né? Se você veio porque você realmente gosta da área, ou se você veio, não vou passar em outro curso, então eu vou fazer gerontologia. Depende muito de você, para se esforçar, para estudar e principalmente para a prática. E aí vem um dos problemas que a gente vai discutir amanhã também. Não é um dos problemas, mas uma das questões que a gente precisa pensar, que às vezes o curso de tecnólogo, ele tem, como eu falei, eu fiquei muito surpreendida com as instituições que eu conheci em relação à base teórica, os professores, as aulas, os materiais, mas às vezes tem um probleminha que é a questão do estágio, né? Então eu sempre oriento quem está fazendo tecnólogo a começar a fazer um voluntariado, né? Procurar instituições de longa permanência, começar a fazer um trabalho voluntário, começar a dialogar, mesmo que não seja obrigatório, né, dentro da formação de vocês, mas procure instituições de saúde, tente estar ali fazendo projetos, né, voluntários, conversando com os profissionais que atuam na área, porque isso vai ajudar muito a vocês, porque senão fica realmente uma defasagem em termos de prática, né, porque é voltado para a prática, mas o estágio muitas vezes não é obrigatório. E aí você ir para a prática só com a teoria é muito complicado. Então, assim, o ideal é a gente estar articulando a questão da prática. Isso é que eu acho que a gente tem que discutir no tecnólogo, né? Talvez incluir no tecnólogo um período de estágio, que seja 1 semestre, 2 semestres de estágio, aí eu acho que ficaria beleza, tá? Eu acho que essa é uma das defasagens aí do tecnólogo. Micheline, meu curso de tecnólogo em gerontologia tem duração de 3 anos, e bacharelado 4 anos. Pois é um curso bem extenso seu, né, Micheline? Geralmente são de 2 anos, 2 anos e meio no máximo, né? Eu acredito que seja um curso muito bom. Mas é isso, né, gente? Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa questão da regulamentação? Estão fechando, né? Pra gente fechar aqui com 30 minutinhos de live. Não quero fazer uma live muito extensa. Entendi, Micheline. Então, o seu tem 3 anos, porque tem estágio, né? A maioria dos que são 2 anos, 2 anos e meio, não contemplam um período de estágio. Quando tem estágio, eu acho muito legal. Acho muito bom. Eu acho que a gente fecha aí uma proposta muito interessante de formação em gerontologia, né? Fechando, então, como eu falei, não tem regulamentação na gerontologia, tem proposta de regulamentação, né? Tem 2 projetos de lei em disputa e tem propostas aí de estar articulando entre esses 2 projetos para poder contemplar os profissionais aí que já atuam na área. Então, a gente tem, você da gerontologia, né? Tem interesse em atuar na área, procura aí no Google, projeto de lei 6764/2016 e projeto de lei 9003/17, leia os 2, né? Veja aquele que você considera que é o mais interessante e passe a procurar e acompanhar, né? Tem como você acompanhar no Senado, as discussões, né? Geralmente, quando há discussões lá, quando você coloca os projetos de lei, vai abrir para você uma página no Senado, que você pode colocar o seu e-mail e ir acompanhando, né? Vai ter uma reunião, vai ter uma plenária, foi aprovado isso ou aquilo, você vai acompanhando. E procura as instituições aí que você acredita que vão estar na defesa, né? Lembrando também, eu esqueci de falar, que a SBGG também se posiciona contra o curso de tecnólogo. Isso não é minha posição, tá, gente? Isso é a posição da SBGG. Eu estou esclarecendo para vocês porque, às vezes, assim, a gente
faz defesas, né, de instituições e tal, e a gente nem entende muitas vezes isso para a vida, né? A gente nem entende que às vezes aquela instituição, ou falando para a vida, né, aquelas pessoas que a gente apoia estão se posicionando contra aquilo que a gente considera o nosso ideal, né? Então, a SBGG também, ela se posiciona contra o curso de tecnólogo, né? Então, a gente tem que entender qual é o papel dessas instituições, a ABG, a SBGG, a ANG, o que elas defendem, né? A ANG é a Associação Nacional, eu acho que de gerontólogos. Não sei se é de gerontólogos ou de gerontologia, mas vocês podem colocar no Google aí que vocês vão ver. Vocês têm que entender o que essas instituições defendem, né? E o que vocês defendem enquanto ideal e procurar se associar. Porque, como eu falei, a hora da gente defender o que a gente considera que é importante, né, para a população idosa, quais são os nossos ideais, é agora. Então, agora é a hora de vocês se associarem, se unirem em grupos, né, buscarem aquilo que vocês defendem como ideal aí para o campo da gerontologia. E a gente vai conversando sobre esse assunto, né, ainda da gerontologia, atuação, né, os braços aí da gerontologia, onde a gente pode atuar, essa questão dos cursos, a gente vai continuar conversando ao longo da semana, tá bom? Um abração para vocês. Não esqueçam de compartilhar e de mandar o link para os colegas, de curtir. Eu vou finalizar agora, vou voltar no IGTV. Peço a vocês que assistiram, que vocês curtam, né? Fala o que vocês aprenderam lá, que vocês não sabiam, se gostaram ou não, e deixe as perguntas de vocês para as próximas lives, tá, gente? Isso é muito importante para mim. Um beijão e até mais.